Oiê, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a uma live não programada. Oi, Gil, tudo bem? Pois bem, hoje a gente tem uma live que não foi agendada. Oi, Moniza. E aí, eu decidi no meio da noite, no meio da tarde, fazê-la. E qual o motivo, né? Pra ser bem sincera, a ideia é desde cedo. Mas assim, decidi de montar cartazinho assim, lá pra 1h, 1h30 da tarde. Oi, Carmen. Então, vamos lá. Por quê? Porque ontem teve um evento maravilhoso da literatura de berço e eu recebi um monte de livros. Alguns eu já conhecia, outros não. E eu olhando para esses livros, hoje, enquanto eu arrumava a minha bagunça, né? Eu cheguei com um monte de coisa, trouxe 20 livros. Vocês não têm noção, 20 livros. Mas é voltando. E aí, arrumando a minha bagunça, lendo o que eu não conhecia, eu falei, gente, isso dá uma prosa muito da boa. Então é isso, eu convido vocês para conhecer os livros que eu recebi, alguns deles, e a gente conversar. E eu dei o título para nossa conversa de Os Convites à Interação na Literatura de Infância. Tem tudo a ver com a minha pesquisa de doutorado. Mas oi, Giovana. Oi, Carmen. Oi, Loli. Oi, vizinha. Tem tudo a ver, mas hoje nós não vamos mergulhar muito na minha pesquisa, não, tá? A gente vai olhar para os livros e a gente vai pensar sobre eles. É mais sobre isso. E aí, logo depois que eu postei, né, falei, então vamos embora para esse proseio todo. Eu fiquei pensando, gente, amanhã faz 1 ano que eu comecei com essas lives. Vocês têm noção? Uma pessoa que tímida como eu, ninguém acredita, mas é verdade. 1 ano já aqui, com mais de 30 lives, com um monte de gente maravilhosa falando sobre livre imagem, sobre contos de fadas, sobre design, literatura digital, sobre autoria, várias discussões muito interessantes. Quem não viu, vai lá no IG, veja, porque tem cada preciosidade, como algumas pessoas dizem, uns aulão, que é coisa fina. E há 1 ano atrás, no dia 2 de abril, no Dia Internacional do Livro Infantil, né, em homenagem ao aniversário do Hans Christian Andersen, eu recebi o Paulinho para falar sobre os contos de fadas. E ele fez um passeio, uma trajetória, né, uma contextualização desses contos de autoria feminina, como as histórias foram sendo recolhidas, foram sendo costuradas, uma preciosidade. Nosso primeiro encontro, e quem for assistir e for vendo, já assistiu outras, dá para ver a diferença, né? Ai, Carmen, obrigada. Então vamos lá. Então é assim, então tem 1 ano. Tem um monte de live legal, quem não viu, veja, vale muito a pena, tem umas coisas muito interessantes. E hoje eu vou falar dos livros que eu recebi, pensando como eles se configuram como um lindo convite à interação. Eu fiz umas anotações aqui para contextualizar, né, tudo isso, para vocês entenderem a lógica, né, do que eu vou trazendo. Mas antes eu queria mostrar um livro que eu recebi. Gente, agora eu tô muito fina. Eu não tô sabendo lidar muito, eu nem tenho roupa para isso. Todo dia eu tô recebendo 2, 3 livros. E eu recebi um monte teórico, como mostrei esses dias, e hoje eu recebi mais um, né? Esse aqui chama Literatura na Escola, do Marcel Amorim, do Diego Domingues, da Débora Ventura e do Thiago Cavalcante. Foi enviado pela editora Contexto. E eu conheço o Thiago Cavalcante. Ele também fez doutorado na mesma universidade que eu. Pesquisa sobre Clarice. Então, chegou. Ai, tem cartinha, eu não tinha visto. Vou pôr assim pra fora pra eu ver. Pra eu ler. E eu recebi, ó. Minha cara, mas não li ainda. Mas vamos lá. Vamos pra nossa conversa. Então, boa noite, Joyce, Danilo, Lilian, Gato Leitor, Isa, Ana Cláudia, Luana, Reison, Giovana, acho que falei todo mundo, será que eu falei alguém? A Francine, Andréia, Dani. Então vamos lá, vamos começar. Meu marido falou assim,
hoje que você tá sozinha, você não vai muito tarde, não. Eu falei, olha, amor, esses dias eu combinei 15 minutos com a Cássia pra falar do evento. Fiquei 1 hora, né? Então, eu vou dizer, mas acho que dá 1 hora hoje só. Não passa disso, não. Mas vamos lá, vamos pensar. Primeiro, interação. Todo livro é interativo, se a gente for pensar, né? Porque todo livro nos convida a pensar junto, nos leva, a partir de um pacto, de um jogo, né? De um jogo lúdico, de um pacto ficcional, a gente adentrar nessa obra. E a partir disso a gente vai fazendo relações com outros textos, a gente vai construindo aquelas lacunas, né? Oi, Ana Cláudia. Algo assim, pra gente pensar um pouco nisso, a gente teria, por exemplo, o Iser, quando ele fala dos vazios, das fissuras, né? Para a tese, eu usei um carinha que chama Umberto Eco. E ele tem um livro que chama Obra Aberta. E ele pensa, a partir dessa obra aberta, nas estruturas das obras contemporâneas, né? Esse é o olhar dele. Aí, eu peguei na mão do Júlio Plaza, que está falando sobre tecnologia, sobre arte interativa, né? Essas artes que usa computador e tal. E o Júlio Plaza faz uma reflexão lá em 1990, ou 1970. Não, esse 90. 70. Não, 90. Não. 1970. É 70. Ai, gente, agora eu confundi. 90 ou 70? Sabe, foi lá. Século passado, isso é certeza. Agora já estou até confundindo as datas. E ele fez um texto em que ele refletia que, com base tanto no Duchamp, como também no Dito Cujo do Umberto Eco, ele falou assim, bem, as obras, elas têm uns tipos de interação, né? Cada uma tem uma aberturazinha. E é disso que nós vamos falar. Eu selecionei dos livros que eu recebi ontem, alguns que têm algumas aberturas programadas, pensadas para a gente interagir. Mas, como já dizia o Iser, todo o texto permite essa interação, esse contato com o leitor. E por que é importante a gente ofertar para as crianças essas obras que possibilitam a cocriação, que possibilitam ao leitor ali um espaço para ele, né, para ele agir? Na formação do leitor, isso é muito importante porque quando a gente experimenta, a gente nunca experimenta só com os olhos, a gente nunca experimenta só com o ler da cabeça, sabe? A gente experimenta com o corpo inteiro. Esses livros, né, endereçados à infância, eles exploram as cores, o formato, a dimensão, a dobra, e cada um desses elementozinhos que vão compondo o livro, nós vamos chamar de elementos constituintes. Cada uma dessas coisinhas, ela exige então um aproxima, um afasta, um puxa, um estica, um dobra, um rasga, um saculeja. E olha que como o nosso corpo vai experimentando e vai testando as possibilidades de interpretação. Quando o leitor, ele faz escolhas, então ele escolhe os caminhos, ele escolhe o que ele vai pôr nos buracos, né? Como que ele vai costurando esse sentido, nós estamos dando a ele autonomia. Nós estamos desenvolvendo nesse leitor não só uma sensibilidade para o manuseio, mas também uma capacidade de ser não só um leitor, como a gente dizia antigamente, ativo, porque antes falava do leitor passivo, o leitor ficava na contemplação. E aí por muito tempo, não, agora o leitor é ativo. Agora a gente já está no momento que a gente está no plus, né? Que seria um leitor interativo. Então, ele tem uma postura ali atuante de um sujeito que olha para as linguagens e busca os efeitos de sentido. Não buscar efeitos de sentido para achar, mas enquanto sujeito que se conecta no encontro livro, leitor, linguagem e experimentação, né, nesse encontro, nisso que casa, né, ele vai ali desenvolvendo uma postura mais ativa, mais participativa, né, quase um dono da história. Por isso, alguns dias atrás, eu falei sobre o leitor como coautor, né? A Renata falando que essa pauta é maravilhosa. Eu tive um pouco de dificuldade, confesso, né? Porque eu não quero ainda trazer as discussões, né, da maneira como eu organizei na tese, porque eu quero um dia a gente falar sobre isso
com bastante tempo, né, para puxando os fios certinho. Então eu tentei fazer um sobrevoo, por isso que eu notei aqui para não perder muito. E quando o leitor ele faz essas escolhas, olha que louco. A gente está explorando as formas, ok? As linguagens ali, que vocês vão entender quando eu mostrar. E nós estamos formando um sujeito desajustado, que foge de modelos prontos. Porque ele começa a ler, de repente ele fala assim, peraí, o que eu tenho que fazer agora? Né? Porque até então, era da esquerda para a direita, de cima para baixo, do início para o fim. Né? Uma leitura, muitas vezes, mesmo que tivesse, chamar médias res, né, de trás para frente, mesmo que a história não fosse assim, né, linear, ela fosse toda bagunçada, mas o leitor começava na página 1 e terminava, sei lá, na página 24, 36, 48, nos múltiplos de 4, né? Mas agora, ele às vezes precisa descobrir até por onde ele começa. Qual é a decisão? Então, notem que nosso leitor, nós estamos criando um sujeito crítico, um sujeito que não se prende a normas, e não que é um rebelde sem causa, mas que é alguém que não se sujeita e não é um sujeito servil, né? Ele toma as decisões, ele pensa, ele escolhe. E eu acho que o mais interessante, ele se inquieta. Peraí, eu não entendi. Como que eu leio? Né? O que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que fazer isso mesmo? Ótimo, Carmen. As crianças, por natureza, são desajustadas, graças a Deus. E esse desajustamento, nós vamos pensar isso na linguagem. O quanto as linguagens convidam o leitor na contemporaneidade a um processo de interação que ela desloca os sentidos esperados, que ela desloca os caminhos de leitura esperados, né? Muitas vezes tendo que rever, recomeçar. Tá, bem. Tudo isso fratura, quebra, trinca, sabe? Dissolve, desdobra roteiros de leitura, caminhos pré-estabelecidos, protocolos. Muitas vezes esses livros exigem da gente, para que é isso mesmo que está funcionando? Então, por exemplo, vou começar trazendo as discussões e mostrando para vocês. Eu recebi, então hoje a gente vai ver só Mil Caraminholas e Peirópolis, foram alguns dos livros que eu recebi. Então a gente tem aqui o fabuloso livro dos dedinhos. Para crianças bem pequenas, tá? Todos os livros hoje são para crianças bem pequenas. E aí a gente tem uns furos, uns cortes, né? Então eu deduzo que o fabuloso livro dos dedinhos, esses furos são para simular, no caso aqui, as perninhas da girafa. Ok. Então notem que durante o processo de leitura, a todo momento o leitor ele vai buscando meios de olhando para a linguagem, experimentando a linguagem, uma leitura que não é só olhante, é uma leitura áptica do corpo inteiro, uma leitura tátil, né? Então vai experimentando, vai observando como isso está funcionando. E isso é mergulhar numa complexidade. No caso, nós temos aqui uma orientação, né? Encaixe os dedos nos furinhos para brincar. Eu sempre falo que esse tipo de coisa não é necessária. Porque, para vender, às vezes é necessário. O mercado editorial precisa pensar no processo de venda. Mas para o leitor, essa informação é totalmente desnecessária, né? Porque a gente está falando num processo inferencial. Um sujeito que fala, dedinho, livro, buraco, meu dedo, buraco é para colocar. Giovânia disse, quando as crianças se reconhecem na coautoria dos livros, em suas leituras é incrível. Isso mesmo. E aí a gente vai observar como tem tipos de interação diferentes. Esse aqui é um tipo mais corporal, mais imediatista e com menos descobertas. Eu acho que menos descobertas. Então vamos lá. De manhã cedo, ele já pula do galinho. É o jeito de dar bom dia do amigo macaquinho. Então, nós temos aqui o leitor. E aqui é interessante, né, principalmente não só para o leitor, né,
que vai acompanhando a leitura e colocando os dedinhos, mas também para o adulto, como esse sujeito que está contando a história. Oi, Marcos, boa noite. E aí a gente continua. O coelho já acorda pensando em cenourinhas, só de imaginar balança as orelhinhas. Ok? Eu não vou continuar lendo não, mas a gente tem um livro aqui para crianças bem pequenininhas. E a moda do que o Hervé Tullet já fazia com livros sobre dedinhos, e nós temos vários, né? Ele tem esse espaço. Mas como disse a Carmen, é mais óbvio, né? Tem indicação no título, tem aqui uma orientação nesse cantinho. O texto vai apresentando para essa criança, pelas rimas, as personagens, né? E dessa forma, ela vai reconhecendo o movimento, as orelhinhas, né? Nós temos um desenvolvimento perceptivo aqui, certo? Entretanto, nesse caso, é um desenvolvimento que passa por outros caminhos, né? Como eu vou dizer? Existem algumas sensibilidades que elas se dão sequer a gente perceber que tá funcionando, né? Que ela tá acontecendo. Como um exemplo que eu sempre cito, que é aquele livro do Rampazzo, Pinóquio. A gente toca e sente a madeira. Tem um eu acho que eu já contei pra vocês, né? Da Baba Yaga. Tô com ele aqui. Isso porque eu falei que não ia mostrar nenhum, né? Quem vem lá, e aí quando fala também, é muito parecido com aquele ali, né? Tem o poema, fala dessa cobra que arrasta, que vai se arrastando, e eu puxo, ó. E eu tenho o papel arrastando. Então, assim, por mais que eu não pense assim, nossa, o papel arrasta com barulho igual da cobra, tá? Mas ao puxar, e eu tenho esse indício, ó. Notem que aqui eu não tenho o buraquinho, mas eu tenho um indício. Ó, a linguinha, puxar, e aí eu descubro e eu sinto barulho. Quer dizer, eu tenho um lugar de chegar a essa construção do sentido, de perceber essa cobra que também vai aparecer, que também está relacionada ao texto verbal, mas de outra maneira. Dessa forma que é mais visível, né? Sabe? E aqui tem algumas camadas que mesmo que não se de cara, ai, olha a cobra, o barulho da cobra se arrastando. Mas dessa mesma forma, eu vou desenvolvendo, né, uma sensibilidade. A Carmen diz, às vezes os dedos das crianças ficam muito pequenos nos buracos, né? E tem também o contrário. Muito pequeno porque são pequenininhos, né? Os buracos são maiores. É verdade. Mas esses livros, esse aqui, por exemplo, é pensado para crianças bem pequenininhas. Então aqui seria o dedo do autor. A Carmen falou de pistas, né? Isso é interessante, né? Se a gente for fazer a comparação, e a gente não tá comparando o que é melhor nem o que é pior, os dois são bons dentro dos seus projetos gráficos, dentro das suas propostas. O que a gente tá dizendo é assim, as escolhas editoriais, as fissuras, as aberturas, o projeto de interação de cada obra possibilita tipos de leitura diferentes. Aqui, eu até tenho meu dedo fazendo, ó, um barulhinho. Só que aqui por um acaso, né? É diferente do papel que arrasta, lembra do arrasta, né? Mas a gente tem que lembrar, foi até dito ontem, lá no seminário, da importância da diversidade de experimentações. Algumas experimentações mais simples, algumas mais complexas, né? Então, como eu apresentei para vocês, nós temos um livro aqui com vários furos. E esses furos não são meros buracos, são furos para uma interação corporal do leitor, em que os dedos entram na parada, funcionando como elementos, tá? Elementos narrativos? Não são elementos narrativos aqui, são elementos descritivos, tá? Por quê? Porque se fosse um elemento narrativo, aquilo estaria contando uma história. Aqui simplesmente, tá? Simplesmente não é pejorativo, tá? Assim, está funcionando aqui, no caso, como esse manuseio. E aí, uma coisa que eu tava pensando, né, que é uma das características
da como chama? Da interação, a errância. Eu escrevo isso na tese, né? Eu falo que existem 3 tipos, baseado na Santa Ela, bababá, que existe 3 tipos de perfil de interação. E a errância é algo perfeito. Não há um caminho a ser seguido, não há um certo ou errado, né? A possibilidade de testagem. A gente vai usar os nossos processos cognitivos para dizer, é isso. Não, não é isso não. Então também não é não. Então é isso. Aí amanhã eu leio de novo e falo assim, mas eu não tinha percebido aquilo. Então a leitura, ela vai oportunizando experiências muitas vezes irrepetíveis, né? Segundo o Zumthor, toda performance é irrepetível, tá? Mas no caso que a gente está falando de interação, mesmo que a interação não seja igual, muitas vezes a gente sabe que se eu puxar aquilo pode acontecer tal coisa. Mas há casos que mesmo quando eu puxo, o meu corpo, o som, o ambiente, a minha relação, eu, corpo, livro, objeto, né? E espaço, momento, contexto, idade, tudo isso, isso vai criando outras situações, outras experimentações, né? Então os caminhos da errância, eles são muito bem-vindos, né? Dessas testagens, dessas ressignificações. Hoje eu fiz um curso cedo e eu fiquei pensando sobre isso depois, né? O quanto que o tempo dilata. O texto era sobre isso, o curso era sobre o tempo como algo que transmuta no processo de leitura, né? Eu pensei, gente, no livro interativo o tempo dilata, né? Porque se eu estivesse lendo um livro que não tivesse os buraquinhos, eu ia tananana, vamos pro outro bichinho, tananana, vamos pro outro bichinho, tananana. No livro ilustrado, e no livro ilustrado com interação e sem interação, cada vez mais eu vou, peraí, eu vou experimentando, eu mudo o tempo. A Ana Paula falou que era muito criativo o livro, agora ela disse assim, Ju, como enviar uma proposta nessa linha para a editora? É ideal enviar um modelo ou podemos escrever a ideia? Eu sou sempre da seguinte ideia, né? Manda o boneco e depois manda um vídeo e um áudio. O boneco, para que a pessoa experimente aquilo que você está propondo. E o áudio e o vídeo, para que fique muito certo. Porque o Tino estava contando, estou fazendo um curso com o Tino, que é baseado no autor que eu amo, que eu uso bastante na tese, que é Ulisses Carrion. Ulisses Carrion fala sobre a nova arte de fazer livros, e o Tino, então, pega esse texto do Carrion, que o Carrion fala do quanto a estrutura também, a linguagem, e ele tá brincando, ensinando pra gente como produzir texto, taranana, muito legal. E aí, contando no curso dele, que amanhã é a segunda aula, ele contou assim, que ele mandou aquele livro, Quem Quer Brincar Comigo, tá? Oi, Eunícia. Oi, Ivani. E o livro, não sei se vocês conhecem, a gente começa numa folha A5, aí você desdobra, ela fica assim, acho que ela vira 4, não sei se ela vai ficando, vai abrindo. É um livro de dobras, né? Vai desdobrando, desdobrando, e ela fica gigante. Deve ser um A1, assim, gigante. Pensa uma cartolina bem grandona. Aí o editor recebeu o livro, e não era editorzinho não, editor, né? A Gil tava no minicurso, ouviu essa história também. E aí, acho que meu livro não tá aqui não. Tá aqui, ó. Isso que é bom, né? Ser bagunceira. Porque você dá umas 3 aulas, na hora que você precisa, ó, tá um negócio lá fácil de pegar. Peraí. Era este livro, ó. Então, a pessoa recebeu o livro, né? Leu a primeira página, E aí, se vocês notarem, ó, tá colado, né? Por quê? Porque tá convidando o leitor a desdobrar, assim. E aí isso vai ficando gigante. Só que o editor, bafão, ele não sacou na sua experiência leitora isso. O que ele fez? Sabe aquelas reguinhas de abrir carta? Ele foi rasgou tudo. Então, o que era para ser uma folhona, para quem não viu, eu já vi esse livro tantas vezes, gente. Acho que todo mundo já viu, né? Ou já viu numa livraria. Mas eu vou abrir de novo. Pera aí. Só um minuto. Ó, abertão, ele fica desse tamanho, ó. Ok? E cada gesto leitor
ele vai... Peraí, deixa eu fechando aqui para não rasgar. Em cada gesto o leitor ele vai abrindo. Então, o que o leitor fez? Ele foi, Ana, rasgou. Então, assim, eu acho que você tem que mandar do jeito que ele vai experimentar. E depois, manda um vídeo, um áudio assim, e fala assim, então, você sacou? Porque muitas vezes, e aí eu acho que é o grande desafio para quem produz, existe uma intencionalidade criativa do convite à interação, eu vou fazer isso para que isso aconteça sim. E existe um negócio que chama coeficiente estético? É coeficiente alguma coisa. É do Duchamp. Isso porque eu escrevo sobre isso, né, gente? Vocês estão vendo. Aí o Duchamp fala de um coeficiente alguma coisa que é assim, é aquele, sabe? Aquela medidinha entre o que eu pensei e gostaria que a pessoa chegasse, mas não chega. E aquilo que eu não pensei, talvez. E a pessoa chega. Então é aquele limite, sabe? Em que acontece. Deixa eu só voltar aqui para eu não perder nada. A Carmen diz, e como a escola às vezes tem esse tempo acelerado, impossibilitando esse tempo alargado que é subjetivo. Carmen, perfeito essa sua colocação. Desde o mestrado, a minha proposta de pesquisa, desde o mestrado, é falar de uma educação perceptiva. É falar de uma formação do leitor que acontece pelos processos de uma pedagogia do sensível. Sempre quis falar sobre isso. Aí no mestrado não dava, eu falava dos novos livros e do novo perfil do leitor. Aí no doutorado não dava também, né? Porque isso é um projeto de vida. E agora, quem sabe, um dia na vida, um pós-doc, aí seguindo, já que eu já sei que tipo de livro que é, que tipo de leitor que é, que tipo de leitura que é, agora acho que já posso falar em educação, né? Numa educação perceptiva, e essa educação, as minhas hipóteses, a primeira coisa que ela precisa é tempo. É o tempo do inédito, do conhecer, do sentir, do pensar, mas peraí, como que eu abro isso? Ou, será que é só isso mesmo? Porque olha como eu formo um leitor crítico. Imagina um leitor, nossa, tem uma coleção, vamos falar, que existe aí, esses bem baratinho, bem ruimzinho, sabe? E aí, chama assim, coleção de livros sanfonados, ou dobrados, tchucu, né? Aí, você pega essa coleção, todos os livros são dobradinhos. Pra quê? Pra nada. Não serve pra nada. É a história normal, que podia estar numa folhona impressa, que poderia, sei lá, se fosse as ilustrações mais trabalhadas, transformar um livro ilustrado, mas era só um livro dobrado, mais nada. Quando a criança desenvolve essa percepção, ela olha para a linguagem e fala assim, mas por que esse livro é dobrado? Porque quando ele olha para esse livro, que eu já mostrei para vocês, essa, né, uma folha, e ele vai desdobrando, ele vai percebendo que ele está entrando na floresta junto com a Chapeuzinho. Ele está percebendo que ele está ali, sabe, naqueles mecanismos, nas frestas, ele vai sentindo isso. Quando ele pega essa dobra aqui, que eu já mostrei para vocês do Rai Cobra, né? Pera, vou abrir na direção do texto verbal. Ó, eu vou percebendo que o texto vai sambando, é ótimo, vai rastejando, né? Que ele vai movimentando como uma cobra. Então, para isso, eu não posso dizer, gente, ó, Rai Cobra, o texto movimenta como uma cobra, ok? Não posso, porque a percepção não é o que se conta. Uma leitura interativa não conto como funciona. Por isso que eu condeno livros que costumam vir muita informação. Na tese eu falo de um livro que eu amo de paixão. Amo. Não vou comentar aqui, então quem lê a tese vai descobrir. Amo de paixão. Adoro. Fui uma das primeiras pessoas a comprar. Eu incentivo. Sabe assim, livro da hora. Mas eu falei pra pessoa, não, Mica, tira essa jaqueta, joga fora. Sabe por quê? Na jaqueta vem escrito assim, no meio do livro, você vira o contrário. Porque nós temos a história contada sobre duas perspectivas. Então, eu vou daqui, vou indo, aí chego no meio, eu preciso virar o livro e começar de novo para de novo chegar no meio, entendeu? E aí vem a grande sacada. É um livro delicioso, mas conta pro leitor. Contou
que ele precisa virar. Então a percepção, a interação, os processos sensórios motores, a cognição, tudo isso é comprometido. Porque assim, eu não sei como eu vou movimentar, sabe? Mas foi me contado, então eu já sei. Então eu preciso virar. Agora, se eu tô lendo, eu falo, peraí, ixi, tá estragado, gente. O livro agora tá de cabeça pra baixo, o que eu vou fazer? Nossa, eu não consigo ler mais, tava indo assim e ficou torto. Peraí, vou virar. Eu virei. A história... entendeu? É o corpo e as coisas... Vai conectando ali. Vamos ver aqui. Contando, algumas pessoas contando lá da história do Tino, né? Judiação, né? Tananã. Teve uma coleção francesa, a Carmen diz que é assim: na fazenda, na floresta, no mar. É bem desafiador para as crianças dobrarem de volta. Eu gosto muito de livro com dobradura. Adoro. Desde os mecanismos mais complexos, como o pop-up, até coisas simples, como um zine, sabe? Adoro. Mas às vezes eu acho que as pessoas utilizam coisas muito legais para algo que não faz sentido. A linguagem, o artefato, o formato, a dobra, esses elementos são linguagem. Eles têm que estar ali para fazer algum sentido, entendeu? Então eu vou pegar um livro e vou dividir em tiras. Para quê? Né? Para misturar os personagens. Por quê? Né? Então, assim, que sentido que tá tendo isso? Né? É muito mais do que simplesmente misturar. Não é a interação pela interação, é pelo processo. E aí nós vamos desenvolvendo um sujeito crítico, um sujeito perceptivo. E tudo isso era para eu contar que meu sonho era falar sobre educação perceptiva. Pessoa vai lá longe, boa noite, gratidão, pessoal respondendo. Vamos lá. Terminar aqui as minhas anotaçõezinhas. Quando a gente oportuniza para um leitor um livro interativo, algumas pessoas acham isso muito menor. Muito menor. É bobo. Por quê? Porque ainda tem uma concepção que quanto mais texto verbal, quanto mais trabalhada a linguagem verbal, melhor é o texto. Melhor é o livro. Mas muitas vezes não percebe que também é linguagem a materialidade, que é linguagem, né, o formato. E que aquilo também possibilita camadas de sentido. Um bom livro, seja na palavra, na ilustração, no design, no diabo a quatro que o livro tiver, um bom livro é aquele que oportuniza ao leitor, principalmente, o rumo ao desconhecido. A possibilidade de construção. Quem já leu Grande Sertão Veredas, talvez no primeiro momento falou assim, gente, pelo amor de Deus, com esse Guimarães Rosa, não entendo nada que esse homem fala. Na segunda vez, se leu em voz alta e já foi para Minas Gerais, vai falar, esse homem aí, ele inventa palavra igual os mineiros, né? O mineiro fala esturdia, ele quer dizer esses dias atrás, né? Então ele mistura as linguagens. Eu acho que esse Guimarães é mineiro, eu acho. E ele mistura várias linguagens. Na terceira leitura, lendo em voz alta, você vai ouvir assim, uma literação, uma repetição de R e de S. Você fala assim, nossa, eu, leitor, estou entrando nas veredas do sertão. Não é de cara que você vai dar conta das palavras difíceis, estranhas, que Guimarães propõe numa linguagem que se reinventa. Não é de cara que você vai construir o sentido. Às vezes é um elemento. Então, um bom livro, para mim, Juliana, é aquele que tem uma abertura, não uma abertura demais também, que você não sabe juntar nem ler com cré, né? Mas que ele foi pensado a sua... Aí, Marco... Minha mãe disse que eu sou boba alegre, né? Eu vou considerar o cômica como um elogio. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Peraí, gente. Aí, voltando. Não é que sim, coisa, né? Tem que ir juntando os elementos para a construção do sentido. Mas um bom livro, ele é o rumo ao desconhecido. É aquilo que permite ao leitor um encontro com a linguagem e uma construção a partir do seu repertório de leitura, a partir das suas vivências, a partir dos seus desejos, né? Então, por exemplo,
Alguém que leu Meu Pequenininho e acabou de perder a mãe. Gente, morre desidratado. Morre desidratado. Meu Menininho, lido. É Meu Menininho mesmo, né? O da Mili lá. Meu Menininho. Não, Meu Pequenininho. Meu Pequenininho. Pequenino? Ai, gente, ajuda aí. Aquele da Meli, que começa com a mãe segurando o bebezinho e aí depois cresce, né? E aí, na verdade, é o adulto que fica com essa mãe pequenininha. Quem é mãe, quem já perdeu a mãe, fica muito sensibilizado com esse livro, né? Meu Pequenino, obrigada, Eunice. Por quê? Porque é um livro que possibilita, né, essa afetuosidade. Mas, se você é a Juliana, que adora desafios de linguagem, e olha pro pequenininho, meu pequenino, eu fico emocionada porque eu morro de medo dos meus pais morrerem. Isso porque eu lido com a morte super bem, gente. Eu lido super bem com a morte. Hoje mesmo, antes de minha mãe tá até aí, né? Ela pode comprovar. Meu pai me ligou sem querer, coitado. Clicou lá. E eu ligava de volta, ele tava fazendo outra coisa, ele não me respondia. Ai, meu Deus. Aí eu ligava, minha mãe tava jantando, não tava vendo o celular. Eu pensava, ai, meu Deus, o que aconteceu? Né? Então, como eu gosto muito das linguagens, o livro Meu Pequenino não me atravessa da mesma forma. Quando ele me atravessa, quando eu releio e falo, ai, gente, meus pais moram longe, pandemia, sem vacina, né, já tem idade, oh, meu Deus. Aí, nesse momento, se eu estiver nessa atmosfera e leio, caso contrário, eu acho um livro normal. Eu sei que eu contrario muita gente quando eu falo isso, mas eu acho um livro normal, mas passa longe de ser meu livro preferido, né? E eu sei que é o livro preferido da vida de muita gente, né? Então vamos lá. Isso também interfere na construção, né? No perfil do leitor. Então meu sobrinho adora livro de guerra, monstros, super-heróis. Então observem como que vem trazendo uma outra camada. Tudo que ele olha, ele já vai pensar nesse universo. Deixa eu fechando aqui e aí eu volto lá. Essa leitura, então, é um encontro, é uma conexão. E esse texto fissurado, esse texto que tem essa abertura, esse espaço para o leitor trazer as suas memórias, suas vivências, suas experiências, suas preferências, suas tudo, né? As suas expertise, os seus processos cocriativos. Essas fissuras, elas fortalecem uma postura, né, de formação humana. Alguém que leu Se Eu Abrir Essa Porta Agora, não é a mesma pessoa. Não mais. Quem leu Se Eu Abrir Essa Porta Agora vai saber que não é mais a mesma pessoa. Porque você olha para o livro e fala assim, gente, que genial. Essa dobra, esse entrar. Quer dizer, o que o Rampazzo fez com a gente? Colocou uma pulguinha de uma percepção afinada. Quanto mais a gente vai criando isso, então, por exemplo, nos livros do Guilherme Karsten, se vocês notarem, tem os próximos dois livros dele, um que ainda não saiu e um tá saindo, um que vai sair daqui uns 30 dias e um que deve estar quase nas bancas, deve estar correndo aí, os próximos dias. A gente tem referência a outros livros do Karsten. Então, vocês prestem atenção nos próximos dois livros do Guilherme Karsten. Tem livro escondido dentro do livro, né? Por quê? Porque a gente já sacou que ele gosta dessas brincadeiras, dessas autorreferências. Vou voltar aqui um pouquinho, porque eu nem entrei nos livros, gente. Já tem 40 minutos. Isso que eu falei pro marido que ia ser rapidinho. Peraí. Deixa eu voltar. Boa noite, pessoal que estava chegando. A Ana Paula diz assim, que ela é nova na área, que ela ele não disse que não sabe se é verdade, mas já ouviu falar que um empecilho para esse tipo de livro é o custo. Sim. Como o autor pode buscar essa interação e ao mesmo tempo tornar o livro mais acessível? Nossa, essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Mas eu acho assim. Algumas coisas elas precisam ser artesanais para elas compensarem, né? Você pode fazer grandes genialidades com uma folha só. Então, com a sua própria impressora de casa, né? Você pega, vai lá, imprime frente, imprime verso. Depois pega esse papel, dobra, corta ele
e usa aquela fenda, né, do livro X. Agora eu não consigo achar, mas o Peter tem o Ciclope assim, e aquela fenda faz sentido, né? Então, assim, realmente para uma editora, as facas, que é aquilo que corta ou vinca, costuma ficar caro. Hoje, menos do que antigamente, mas costuma ficar caro. Esses livros, então, eles precisam ser artesanais. Mas eu acho que o grande desafio nem é isso. Você pegar uma Suzy Lee, gente, quer livro mais interativo que da Suzy Lee? Todos, a trilogia. Ela não faz nada de anormal. A única coisa que ela falou assim, ó, editor, presta atenção aí, por favor, você podia não desconsiderar essa marca que eu coloquei aqui, porque eu quero que o livro, na hora que costure, engula pedaço do texto, né? Engula não, ela já produziu em cima do espaço da costura ali, né, daquela dobra da margem central. Então, se a gente pensar também, daqui ninguém passa, né? Livros que é ilustrado diz, volta aqui, vai para aquela página. Então a interação não pode ser das mais diversas formas. Eu vou mostrar sobre isso também. Eu comecei com essas que tem os buracos, porque essas são as mais comuns. Mas eu vou chegar, minha proposta é chegar naquelas interações que são ou da ordem do verbal, ou de outras camadas. Deixa eu ver o que mais aqui. Eunice, precisamos conversar? Sim, sempre. Val, por todos esses aprendizados, sou fã da Juliana, querida. Isa, são as potencialidades das linguagens, seja verbal, visual, e eu acrescento, Isa, e objetual, o design, ele é linguagem. Ana Paula, eu já penso nos meus filhos e como o tempo passa rápido, viu? Meu pequenino, ele é afetado, né, das nossas experiências. Vamos supor assim, uma criança, não estou dizendo que a criança não vai ter sensibilidade para isso, não estou dizendo isso. Uma criança de 8 anos, apaixonada em super-heróis, lutas, tô pensando no meu sobrinho, adora chutar, bater, blá, blá, blá. Ele pega meu pequenino. Eu acho que ele vai gostar, vai entender. Mas eu não acredito que ele vai ficar sensibilizado. Pensando no meu sobrinho, acho que não. Né? Essa realidade ali da distância, da morte, isso para ele ali naquele momento, hoje, né, pensando que eu vivia uma semana atrás, isso não vai tocar. Mas isso não quer dizer que não toque outras crianças e que nas releituras isso não vá construindo outras experiências, tá? Ana Paula diz, mas também está longe de ser meu livro favorito. O meu tá bem longe, assim. As pessoas ficam meio tristes quando eu falo isso. Edith chegou. Acho que deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. A Ivani diz, sou fascinada por esses livros diferentões. Eu também. Mas me pergunto se as crianças com muito contato com esses tipos de livros não perdem interesse pelos livros comuns. Você já pesquisou isso? Qual a sua opinião? Minha banca perguntou isso. Minha banca perguntou isso. Então eu vou te responder. Tem um cara, Ivani, que chama Guy Debord. Ele escreveu um livro que chama Sociedade do Espetáculo. Ele tá falando de outra coisa, Ele tá falando que em um determinado momento histórico, o excesso de imagens cria uma sociedade do espetáculo, da qual a sociedade cega para as coisas. Como se tivesse um excesso de percepção, tá? Não, um excesso de estímulos. E ele fala sobre isso, falando ali da sociedade, falando de outro parâmetro. Mas se a gente olhar, eu acho que a criança não vai, se o livro, seja ele só com palavras, ele tiver um jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um livro não ilustrado, não pensado em criança, e que é um dos maiores jogos. Eu devo ter em casa uns 4 ou 5 livros, de edições diferentes. Todas grifados. Um dia eu vou procurar só pra mostrar pra vocês. E o livro chama Dom Casmurro, de Machado de Assis. No início do livro, acho que no 2º capítulo, ele fala, o Dom Casmurro, que ele tá reconstruindo em Engenho Novo, no lugar onde que ele mora, no novo bairro, uma casa igual à da infância, de mata-cavalos. E aí o narrador diz que então, na parede dessa casa, teria, ou tem, agora não lembro qual que é o tempo, 4 medalhões nas paredes. Não lembro todos. Nero, Massinissa, mais alguém e mais alguém.
E aí ele fala assim, olha, eu vou preservar esses medalhões da parede, porque eu acho que é gosto de gente antiga. Mas vamos deixar. E aí ele vai, tananá, então eu vou escrever esse livro. Eu pensei em escrever livros sobre... como que fala? Livros sobre... sei lá o quê, mas eu preciso de dados. Ah, já sei! Vou contar sobre a história da minha vida. Obrigado, tu, grande Nero, não sei o quê, Massinissa, por me incitarem a essa escrita. Gente, quer maior interação que essa? O cara não sabe por que tem os medalhões na parede. Beleza. Depois ele diz, não vou escrever tal livro porque precisa de dados. Beleza. Vou escrever a história da minha vida. Beleza. Obrigado, né, no caso. Fulaninhos por me incitar em Foucault. E quem são essas pessoas? Dá um Google, são os maiores traidores da história. Massinissa tentou matar o seu filho envenenado. Nero, gente boa que vocês conhecem, né? Então, notem o quanto, a todo momento, esse narrador é duvidoso. Sabe como é o nome dele? Bentinho. O nome completo? Bento Santiago. Vamos separar? Bento, Santo, Iago. Quem é Iago? Que peça que ele foi assistir? Ele foi assistir Otelo. Quem é Iago em Otelo? É o grande traidor. Então tá vendo que a gente tá fazendo um jogo muito louco. É insano. Insano. Então assim, se a gente for analisar esse Bentinho discursivamente, a gente vai ver que esse Dom Casmurro, que é o Bentinho velho, não é boa bisca não. E que ele tá enganando a gente de tal forma que a gente não tá percebendo. E ele ri na nossa cara, né? Porque a gente tem um autor um narrador autobiográfico, né? Então ele disse que eu estou contando a história da minha vida. Tem um capítulo que chama Verme. O que tem a ver verme no meio desse livro? Não junta. Ninguém que é bom, escritor, ilustrador, designer, coloca um negócio de graça no livro. Numa passagem que chama Verme, depois vocês vão lá. Eu vou até procurar um dia pra gente conversar sobre isso. Tem uma passagem que diz assim, que perguntou para um verme, olha a pancada na cabeça, perguntou para um verme por que ele roía o livro. E o verme dizia, bem, um verme gordo ainda, um verme gordo porque ele roía o livro. E o verme gordo disse assim, eu não sei por que eu roo, nem escolho o que eu roo, eu só roo o livro, pronto, acabou. Agora, pega a palavra verme, desconfia desse narrador que está... sabe? Zoando a gente. Segmenta a palavra verme. Ver-me. Agora pega a palavra verme e substitui para leitor. Caro leitor, por que você está... Vamos trocar roer por ler. Ler este livro. Eu não sei porque eu leio este livro. Eu nem escolho o que eu leio. Eu apenas leio. O livro é uma afronta deliciosa, maravilhosa. É um jogo a todo momento de linguagem. Se vocês forem no dicionário de nomes, olhando capitu, capt, cabeça, capit. Ih, meu som fica tudo igual. É diferente. Capeta. Capitu, a menina mais esperta que o Bentinho. Capitu, a mulher diabólica. Olha quantos jogos a gente tem. Então eu não acho que o leitor vá desgostar. Ele vai desgostar quando for um texto verbal ou só imagético, só ali pictórico, que não desafia a sua percepção. Porque ele está tão cheio de estímulos, tão antenado, mas também não gosto daqueles livros com estímulo demais, do tipo assim, fom, minhau, toque, toque, sabe? Que dá uma poluição. Os elementos têm que estar ali, porque eles estão ali, porque eles fazem sentido. Então eu não acho que desinteressa, se for um bom livro. Isso era pra eu estar terminando. Vamos lá. Esses livros causam vertigem, seja Dom Casmurro ou esses, porque a experiência é interminável. Gente, eu tenho uns 5, juro por Deus, Dom Casmurro, porque cada vez que eu leio eu falo assim, meu Deus, eu não percebi isso. Eu não percebi esse negócio. Quer ver uma coisa que... um exemplo. Como chama? José Dias. Se eu não estiver enganada, no dicionário de símbolos, não, dicionário de nomes, José Dias é aquele que anuncia.
Quem é o José Dias no Dom Casmurro? É o cara que diz pro Bentinho que ele tá apaixonado. Agora, gente, o Bentinho tava lá de boa. Aí o José Dias assim, olha, eu acho que você tá afim da Capitu, hein? Quando que ele fala isso? Quando ele meio que vai ter que deixar de cuidar do Bentinho. Por quê? Porque o Bentinho vai pro seminário. Aí ele fala, Bentinho, mas você não tá gostando da Capitu? E o Bentinho, nossa, eu tô gostando da Capitu. Ah, Bentinho é idiota, né, gente? Ai, pelo amor de Deus, mas o livro é ótimo, maravilhoso. E aí, quando ele fala isso, ele anuncia, né? Pra esse cara perverso, manipulador, mas esse é pro outro dia, né, gente? Mas, ai, eu adoro esse livro. O texto, então, é uma experiência interminável quando ele é interativo. Porque as frestas, seja na palavra, na imagem, ele nos permite. Pode ser pela intertextualidade, pode ser pela busca, pode ser pelo contato, pela textura. É vertiginoso, o leitor encontra fragmentos, ele tenta recuperar. Tem um livro, chama Dicionário Casar, eu usei na minha dissertação. A pessoa tá falando de hipertextualidade, nada a ver com o nosso assunto. E ela analisa um livro que chama Dicionário Casar. Então era não sei o que, da viagem, da hipertextualidade, o Dicionário Casar. É um livro teórico. Aí eu nisso outra live sobre Dom Casmurro. Eu juro por Deus, quando eu leio com os meus meninos, eu fico uma semana nos 3 primeiros capítulos, que deve dar umas 6 páginas. Para quem gosta dessas coisas, eu tenho um capítulo, Patrícia Romano me ajudou a escrever. Né? Graças a Deus existe Patrícia Romano na minha vida, porque muitas das minhas experiências em sala de aula, eu nunca teria escrito se ela não tivesse falado, vamos, eu te ajudo a concretizar. Tem um texto, tá até num livro gratuito pela Universidade de São Paulo, depois eu posso compartilhar com vocês, mas é só vocês tacarem na internet, acho que, se eu não estiver enganado, chama o livro Pelas Frestas do Enigma, do Mistério. Tá. Biblioteca de Livros Abertos da USP, CIB, né? Lá. Aí tem um livro, tem esse livro, e nesse livro tem um capítulo. E o capítulo, a Patrícia me ajudou a contar, quando eu li com os meus alunos, um conto da Clarice Lispector, chama Miss Algrave. Gente, Miss Algrave é um conto muito pesado. Muito. A mulher é mega pudica, sabe assim? Ela não pode ver gente comendo carne. Ela, ai meu Deus, que pecado. Não pode ver nada. Os passarinhos, pessoas se beijando. Dela imaginar que os pais precisaram transar pra ela casar, pra ela nascer. Ela, ai meu Deus. E um dia acontece algo. Não vou dar spoiler, porque vale a pena, muito bom ler. Apesar que eu não acho que existe spoiler, mas nesse caso vale muito a pena ler o texto. Mas é um texto que fala de masturbação, que fala de uma personagem que ela muda e ela assume, assim, um lado, sabe, uma feminilidade. E eu li com os primeiros anos do ensino médio. Tudo bem que era uma escola progressista, né? Então, assim, não teria grandes problemas com pais censores, né? Talvez hoje, nesse mundo estranho, talvez tivesse, mas no momento eu não tive. E eu relato as conclusões que os meus alunos chegaram no primeiro ano do ensino médio, a partir de processos de mediação. Então, essas conversas para chegar a esses pontos, a esse Dom Casmurro, né? Dom, o que é um dom? O que é Casmurro? Bentinho é Bento Santiago, Iago, onde você já ouviu falar Iago? Sabe, essas conexões, essas costuras, isso não é um processo que você conta, né? Que você desafia a percepção, você desafia a procura, é um jogo, A Joana teve aqui, quem assistiu a live, é um jogo. Você, mediador, você joga com o leitor que joga com a leitura, né? Peraí, o que eu tava falando? Tá. Aí lá no Dicionário Casar, quando a Raquel, Raquel Wendell, acho que ela... Isso porque eu usei o livro como base, né, gente? Eu sou péssima pra essas coisas. E aí ela dizia assim, que na hipertextualidade, o leitor, ele reconstrói os restos de um corpo. Eu acho isso lindo, que o leitor, ele capta os fragmentos de um corpo e ele tece. Ele recompõe esse corpo morto. Gente, isso é um texto. Você lá, escritor, tem um escritor, ilustrador aqui, escreveu. Você pensou em efeitos de sentido. Você escolheu uma palavra, você escolheu uma dinâmica ali, mudar de pá. Você escolheu um troço para que o leitor
perceba o efeito de sentido. Por uma metáfora, sei lá, por uma sensação, por um som, sei lá, você que é o dono do texto, você inventou isso. Aí, quando cai na mão do leitor, já era, né? Você não tem mais nada com esse texto. Agora é o leitor que vai. Na minha dissertação, eu uso duas expressões para isso. Eu falo de uma cartografia poética, que eu tenho um cara, né, um escritor, ilustrador, que ele cria ali. Eu gostaria que meu leitor percebesse que o nome da personagem tem esse detalhe. Eu vou escolher inverno, porque eu quero já de cara que ele perceba que alguém vai morrer, porque inverno, morte, né? E aí vai, pá. Só que aí você manda pro leitor, o leitor não sacou nada. E ele sacou outras coisas que você não pensou. Então ele está recompondo esses pedaços que você colocou. Porque um bom texto, ele é uma malha, né? Ele vai sendo construído. Alguns com os buracos maiores, que a gente está chamando das interações, que são as fissuras, né? Que são essas aberturas. Mas mesmo um texto muito bem amarradinho, ele tem ali o que vaza. E esse o que vaza, o leitor vai costurando, vai preenchendo. Então, quando fala desse capturar esse corpo, eu acho sensacional. Encontrar esses fragmentos. E essa leitura, ela tem uma força, ela tem uma visceralidade. E alguém disse, acho que foi a Carmen que disse, né? Assim, que... não sei. Alguém disse, tá? Talvez eu esteja falando que é a Carmen, porque a Carmen disse várias coisas, e é outra pessoa, e desculpa eu ter errado o nome. Erro o nome é tão dos autores famosos que eu gastei 4 anos para falar sobre eles, quanto mais alguém que comentou lá no início da fala. Eu esqueço mesmo, gente. Nossa Senhora. Esqueci o nome, a data do trem que foi escrito, mas faz parte. É só assim, bagunçada. Igual meu cabelo. Mas voltando. Esse texto, ele traz uma visceralidade, essa potência da leitura, que ela eu anotei aqui algumas palavras pra gente pensar. Ela imprime, esculpe, escava, tatua na pele do leitor uma experiência sensível, né? Nos livros que a gente toca, isso é mais visível. Mas e quantos livros que a gente não toca? Tem um livro, gente... Quem não leu, leia. É um dos meus livros preferidos. Chama Sapato de Salto, da Lígia Bogjunga. Spoiler. A menina, ela é violentada sexualmente. Ok? Então, já contando. Então, eu vou contar rapidinho. Nem abençoei nos livros. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Acho que vale a pena. Só para vocês entenderem isso. A Sabrina, a mãe dela queria ser professora. E a irmã da mãe dela queria ser bailarina. Só que a mãe da Sabrina engravida muito cedo, acho que uns 15 anos mais ou menos, não sei, eu sou péssima, né, gente? Erro o nome das pessoas. Mais ou menos a mãe engravida muito cedo. A avó da Sabrina fica putaça. Menina, você estragou sua vida, você ia ser professora, papapá. O que acontece com a mãe da Sabrina? Dá à luz a Sabrina e suicida-se. Pega uma pedra e, né, joga no rio, se joga no rio. A avó da Sabrina, que se sente culpada, o que ela faz? Ela fica louca. A tia da Sabrina, que ia ser bailarina, o que ela faz? Ela vai cuidar da mãe. E a Sabrina entrega para adoção e só Deus sabe onde vai parar. A tia da Sabrina, para dar conta de cuidar disso tudo, ela se entrega à prostituição. E um dia ela foge do cafetinho e vai atrás da Sabrina. A Sabrina tá na casa de uma pessoa que a adota para ser empregada doméstica. Um dia, só quero contar essa cena, tudo isso para chegar nessa cena. Um dia, Sabrina, que não era como uma filha, ela tá num quarto e entra o pai. Ele deita na cama, o texto é lento, é demorado. Ele encosta nela, o texto é lento, é demorado. Ele começa a tocar nela, ela não sabe, ela acha que ela tem uns 9 anos, 13 anos. Ela é menina de tudo, gente, não lembro a idade. E a Sabrina diz assim, não paizinho, não paizinho, não paizinho. E aí a gente deduz que houve, né, um abuso sexual. Mas ele não faz uma vez, faz 2, 3. E sabe qual era o pânico da Sabrina? Ela via pela fresta debaixo da porta o sapatinho com a pantufa da mãe. E ela tinha medo que a mãe, né, que a pessoa que adotou mandasse ela de volta pro orfanato.
Esse é um texto que traz temas fraturantes, fala do abuso sexual, fala do suicídio, fala de um monte de outras coisas, né? Não é para criança, é um texto juvenil, mas não é para criança. E tem gente que até para juvenil acha... Eu acho ele ótimo, meus alunos leram todos, se amavam. Mas notem que esse texto, ele também traz pra gente, ele tatua no nosso corpo uma experiência de leitura. E eu tô falando só da palavra. O poder da palavra de mexer com a nossa sensibilidade. Agora, algo que eu cheiro, que eu toco, que eu sinto, será que isso também não mexe? E agora eu vou mostrar os livros porque já passou da hora, né, gente? Deixa eu só fechar aqui. Que ler, então, não é só com os olhos, que há outros estímulos, que todo esse estímulo, ele faz com que a gente se torne um sujeito mais sensível, mais crítico. E agora vamos para os textos, vamos ver só o que o pessoal comentou. Vamos lá, botar um pouquinho aqui. Algumas pessoas falam que é uma live só de Dom Casmurro. Gente, uma live não, mas a gente podia fazer um grupo. Ai, eu precisando ganhar dinheiro e eu aqui tá pensando coisa. Precisando trabalhar, gente, ó, comprem meus cursos, vamos lá, que eu quero fazer um curso muito legal e não tenho dinheiro, então vocês comprem pra eu fazer um curso que eu quero fazer, depois eu compartilho com vocês também, mas vamos lá. O pessoal quer fazer uma live sobre Dom Casmurro, acho que uma live antes que não daria, mas seria legal a gente ler e conversar, nossa, eu adoro esse livro. Mais uma, a Eunice, a Adriana falando sobre isso, a Giovânia concordando, a Andréia, Dom Casmurro merece uma live de umas 3 horas, vixe, uns 3 dias. Eunice, tenho certeza que seus alunos piram na batatinha. Eu sou famosa por isso, né? Só assim, com a Juliana a gente fica pirando. A Edith, nós também piramos. Eunice, mas penso na abertura para o mundo que um professor como a Juliana na escola básica. Acho que eu já contei a história para vocês, né? Eu dei aula para um menino no primeiro ano do ensino médio, no segundo e terceiro. Ele fez medicina. Quando ele estava para se formar ali, né? Na graduação. Hoje ele é neurocirurgião, já casado, tudo, a vida já segue. Ele me mandou, isso assim, sei lá quantos anos, 8 anos depois? Sei lá, uns 6 anos depois. Tempão depois, ele me acha e me manda mensagem. Ó, professora Juliana, eu tô te mandando mensagem porque eu vou me formar em medicina e eu queria que você fosse a minha formatura. Aí eu, nossa, minha formatura, uau, que legal, né? Eu falou assim, olha, porque apesar de eu ter seguido a área da biológica, eu nunca na minha vida esqueci o simulado Simulado não, o júri simulado do Dom Casmurro com Bentinho e Capitu, né, lá do júri. E por quê? Porque eu convidava a pensar, né, então acho que é um pouco disso. Hoje eu passei o dia nublado, ouvindo a Ju, estou ganhando o dia que parecia perdida. Ai, Edith, maravilhosa. Andréa, Ju levanta a gente. Ai, que bom, né? Fico feliz. Val, a Ju nos faz ter esperança de um mundo melhor. Eu sou freiriana, né? Sou super esperança. Ivani, amo o alto astral da Juliana. Gente, mas vocês já viram no de TPM? Gente, um dragão. Carmen, quando estava lendo Peter Pan para minha turma, numa passagem da despedida do Peter e da Wendy, ele me pergunta se eu tinha pai, se tinha mãe. Quando eu respondo que não, ele diz que ele está comigo, que eu não estou só. Ai, Carmen, que lindo, né? As crianças são maravilhosas. Andréia, já até esqueci dos livros. Delícia. Amei os livros objetual, mas vamos lá. Tá? Então, recebi. Vou pôr de cá. Mostrei. 1000 caraminholas. Perfil leitor bem pequenininho. Aqui nós temos uma linguagem mais... com menos abertura, né, abstrata, então os furos nos trazem esse contato. Temos mais 2 da 1000 caraminholas. Notem agora a diferença da percepção, tá? Aqui já vinha indicado que era para eu pôr os dedinhos. Aqui que é quem abre o bocão, nós temos 2 versões, né? Com os brócolis da vida e nós temos com as frutinhas da vida. 2 livros com a mesma proposta, ok? Vou pegar um desse aqui. Olá, perfil leitura para que te quero. Então, ó, funciona assim. Banana, bananinha, onde está você? Está dentro da casca, brincando de esconder. Quem come banana, tanta energia, não para, não cansa até o fim do dia.
Então, ó, nós temos aqui a banana, uma mão, o verso todo rimado. Notem, né? A gente já percebe que esse texto, a questão da abstração, ele é mais fechada, mas olha o espaço de interação. Quando vê banana, ele logo estende a mão. Quem abre o bocão? Notem que aqui a gente tem o texto verbal e o imagético falando da banana e do convite à comida. Aqui eu tenho um desafio, né? Uma percepção. Quem abre o bocão? Bocão para quê? Para comer a banana. O leitor ativa virando a página pelo processo. É um processo interativo, virar a página é um processo. E aí, o macaco. Aí vem. Ah, não, macaco não, gente. O mico-leão. Então, notem que a gente tem aqui um jogo, né? Apresentando a frutinha, brincando com uma relação da sonoridade, quem come. Notem que nós estamos falando de crianças bem pequenas, né? Desse jogo bem pequeno. Quem come, tananã. E aí, ó, o mico-leão, bocão, mico-leão. Aí a gente continua. Vou dar uns pulos aqui para pegar um diferente. Pera aí. Toma aqui. Esse aqui é engraçado. Prove um pedacinho, ele é doce de babá. Quem resiste a uma mão quando acaba de acordar? E depois de comer, uma mágica acontece. A barriga se remexe e o corpo agradece. Ele é feroz e voador, doido por mamão. Quem abre o bocão? Ó, notem que aqui eu tenho já os elementos, né, os estímulos para abrir e o convite a mudar a página. Quem abre o bocão? O dragão. Então, qual que é a interação aqui? O que o meu corpo faz? Eu tenho o meu corpo na caça, na procura, no virar de páginas. Então, a minha mão, né? E para quem lê com as crianças um livro desse, sabe muito bem o que acontece. Você pegou esse livro, começou a ler. Página 1. Ah, o bocão, quem que tá lá? Ah, o mico-leão. Olha lá a maçaneta do mico-leão. De novo. Bocão, quem é? A ninja. Sabe o que vai acontecer aqui agora? Tô falando de um bebê agora, sabe? Ele vai querer, ó. Ele vai tentar. Não é verdade? Quem tem as crianças, elas não vão tentar agora. Ela quer. Por quê? Porque ela pegou o jogo. Ela sabe que tem aqui vou chamar de uma ladainha poética, né? Tem as quadrinhas aqui. E depois ele tem um questionamento de quem é esse bocão. E ele sabe que se ele virar, ele vai descobrir. Então, a interação nesse caso aqui, ela começa pelo virar de páginas, ok? Aonde que está o elemento, o estímulo interativo? Está, 1, na pergunta de quem é o bocão. 2, nos elementos, né? Então, coloca ali, por exemplo, uma banana, o que sugere um mico-leão. E depois vai desconstruindo isso. E tem o recorte. Vamos supor que a editora não tivesse o dinheiro para fazer o buraquinho. Ainda assim, daria para jogar. E a Carmen está trazendo algo aqui interessante que as crianças antecipam. Isso mesmo, elas vão entrando no jogo. E eu estou falando de crianças muito pequenas. Os livros que eu recebi foi de um evento de literatura de berço. Então, a gente está imaginando aqui nos bebês, né? Mesmo as crianças um pouco maiores, mas ainda nesse processo, né, inaugural da leitura, a percepção é desafiada, né? O olhar, o toque, o virar a página, o perceber. Agora, vou trazer uma outra brincadeira da mesma editora. A Giovana, você mudou meu dia, quero mais de você. Ai, compra meus cursos, miga. Nossa, eu tô precisando. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu quero fazer um curso. E o curso é muito caro. Só que eu fiquei um ano sabático sem trabalhar por causa da tese, né? E também pandemia, eu trabalho com formação, né? Então, formação presencial tem um monte, mas online é menos. E agora, eu quero fazer um curso. Ele é muito caro.
E eu sou, assim, canceriana, né? Então, eu cuido muito bem do dinheiro. Então, eu não vou gastar com curso se eu não tô com as formações. As formações estão voltando, né? Agora. Vocês viram tanto de caixa de livro que eu recebi pra formação? Não estamos assim. Eu recebi uns 300 livros. Só tem que ler, né? Fora isso, tá tudo certo. Então, eu faço o curso, eu fico feliz. Aí eu venho um montão aqui de vezes, tá? E aí vocês me veem mais também. Mas vamos lá, agora vamos sério. Mais um livro da Mil Caraminholas, que chama Brincatopeia. Brincatopeia. Todos os livros aqui da Lulu, tá? Vamos lá. O passarinho canta alto, piu, piu, piu. O trem apita lá longe, piuí, piuí, piuí. Passarinho, ó, até, olha o estímulo. Isso aqui lembra o quê? Aquele troço, binóculo. Então, ó, eu estou vendo de longe. O texto visual também trazendo. O trem apita lá longe, né? Então, olha a questão do movimento. Piuí, piuí. Aí vem. E um trenzinho de passarinho, como faz? Piu, piu, piuí. Ó. Uma imagem lúdica. E aqui convidando o leitor a brincar. Seria muito legal, assim. Esses dias eu dei uma consultoria. Eu dou consultoria, faço leitura crítica para autor também, né? E aí tem um livro que tá saindo aí. Já deve estar nas gráficas, ou tá pra entrar nas gráficas, não sei. Maravilhoso, vai ser maravilhoso. E aí eu falo pra pessoa, põe na outra página, vai dar mais time. Imagina, viu o que eu tava dizendo pra essa pessoa? Esse aqui, ó. E um trenzinho de passarinho, como é que faz? Pega esse texto aqui, essa frase, e taca aqui. O que eu fiz antes de virar a página? O que aconteceu com o leitor? Ele interagiu. Ele falou assim, peraí, vamos pensar. Vamos lá pensar. Se o passarinho canta alto faz piu, piu, e o trenzinho apita lá longe, piu, piuí, piuí, e um trenzinho de passarinho, como que faz? Se esse aqui tivesse outra página, talvez o leitor ia falar piu, piu, piuí, ou qualquer outra coisa parecida. Aí ele ia ler e falar, adivinhei. Mas isso não perde o jogo de estar na mesma página. Mas notem que, olha a questão da abertura. Isso não estragou o livro, tá, gente? O livro continua o máximo. Tá ótimo. Mas se eu pego isso aqui e jogo aqui, fica diferente. Vamos mais um. O cachorro está agitado. Au, au, au. Nossa, eu sou ótima, né, pra ler? Meu Deus. O gato bem distraído. Miau, miau. E os dois batendo papo? Como será? Miau, au, au, miau, au, au. Né? Então, vamos lá mais uma vez? E se a pergunta tivesse aqui e a imagem tivesse na outra página? Olha como alarga. Uma escolha editorial, jogar esse mesmo texto para a página seguinte, para a dupla seguinte, eu alargo o tempo de interação. E aí é de genial, né? O grilo cantando faz cri, 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 cri. O soluço não quer ir embora. Ic, ic. E um grilo soluçando, como é? Cric, ic, cric, ic. E aí o livro vai brincando várias. É muito divertido, muito legal. E aí no final tem ainda mais opções não ilustradas. A ovelha na estrada faz bé, bé. O menino com frio faz bu. E uma ovelha morrendo de frio? Bré, bu, bré, bu. Só que aí, só não gostei de uma coisa. Olha, eu ganhei o livro. Gostei do livro, tô falando mal do livro. Amigos que fazem livro, não façam isso, ó. Tem a cola. Eu entendo que tem gente que não vai entender, que não vai gostar do livro. E quando você dá a cola, ela, adorei, porque ela entendeu, óbvio, né? Aquilo que a gente não entende, a gente não vê graça. Eu sempre conto uma piada, ninguém acha graça. Eu falei, viu? Cadê eu contextualizar? Todo mundo dá risada depois. Eu faço esse experimento com os alunos. Mas aqui, voltando, vocês notaram que o livro é muito legal, eu adorei. Mas se eu jogo para outra página, eu alargo a interação. E se eu não dou a resposta, o que eu faço com o leitor? Eu abro o espaço dele colocar. Porque se
se diz assim: a fada faz uma mágica, plim, plim. O menino dá um tropeço, caplum. E uma fada tropeçando faz como? Eu tenho que pegar o plim e juntar com o cataplum. O que vocês sugeririam? Plim com cataplum, como ficaria? Escrevam aí pra mim. Plim com cataplum, como que é uma fada tropeçando? Vamos lá. Plim com cataplum, plim com cataplum. Aguardando os coleguinhas com as respostas. A fada faz uma mágica, plim, plim. O menino dá um tropeço, cataplum. E uma fada tropeçando, como que é? Juntem plim com cataplum. Cataplim plum. Gostei, leitura pra que te quero. Que mais? Plim plum, Giovânia. Que mais? Vamos, tô gostando. É plim e cataplum. Plim tutla plum. Ótimo. Plim cataplim plum. Adorei. Agora, o livro vem com a resposta. Cataplim plim plim. Vocês notaram o que aconteceu? Não, Ivani, tudo bem, fica de sussurro. A Ivani queria dizer plim taplum. Vocês viram o que aconteceu? Com a resposta, a Carmen, plim plum. Ah, não, você não tem ideia que o corretor faz comigo, Ivani, todo dia, toda hora quase. A resposta meio que... Entendeu? Essa diversidade de opções e a brincadeira que a gente pode falar assim, que seria plim cataplum, cataplum plim plim, cataplim plum, cataplum plum plum. A gente pode começar uma brincadeira enlouquecedora. Algumas, vamos voltar aqui um pouquinho, os comentários para não perder. Algumas pessoas falando que é genial essas brincadeiras. A Eunice disse, a Lulu Lima é uma querida com um trabalho que cresce a cada dia de modos diferentes. Eu concordo plenamente. A gente vê uma coisa que eu acho sensacional em quem faz livro para a infância, e a Lulu tem isso, Eunice, que é brincar com a linguagem. Ela não tem medo de arriscar. Ela não busca fórmulas prontas. Ela está todo o tempo se desafiando e desafiando as linguagens. E eu acho isso uma coisa maravilhosa. E a gente nota isso nos livros, como isso vai criando e construindo outras opções. Ela é genial. E eu fiz um desafio para ela. Falei, Lulu, imagina o seguinte. Olha eu estragando o livro das pessoas. Eu faço isso nas consultorias, tá, gente? O passarinho... Não, o trenzinho de passarinho não é piu-piu-piu-i? Agora, imagina um trenzinho de passarinho que tem 2 passageiros. Um gato conversando com um cachorro. Então, assim, imagina eu pegar esses elementos e somando. Ia virar um... Ou melhor, imagina o trenzinho com o passarinho que tem em um vagão um grilo com soluço, né? Criqui, plique. Então, olha que doideira. Adoro. Vamos fechar aqui o Caraminholas. Nós temos mais um livro também da Lulu que chama Será. Ó, eu coloquei até numa ordem. Eu nem sei se essa é a ordem de publicação, mas foi a ordem que eu coloquei pra gente desafiar os processos interativos e de interação. Peraí, que tinha mais gente falando. Já fiz a mediação nesse livro, na hora do conto pra bebê, Ivani contando. Ana Paula, como é legal quebrar essa antecipação com a surpresa, também acho. A Aline Abreu falou isso ontem. Sim, gente, quem não assistiu, veja o simpósio. Ela falou de um livro dela muito legal, que é o... do Jacaré lá. Nina e Ludovico. Acho que aqui o pessoal falou. Então, ó, vamos pegar mais um livro da Lulu. Agora, vamos ver esse processo perceptivo de outra forma. Como tá aqui a interação. Será? Olha a diferença. Quem abre o bocão. Livro dos dedinhos. Será? E eu tenho um popô de bebê. Olha a diferença de processos de interação. Não, a Lulu é genial porque ela faz todos, ó. Ela faz de todo tipo. Ela permite de todos os tipos de brincadeira. Esse aqui é mais sensível ainda. Será? Olha o popô, Andréa. Aí começa.
Para que serve a cortina? Para esconder a janela. Para que serve a cortina? Para esconder a janela. Será que é o vento soprando atrás dela? Será que é o vento soprando atrás dela? Tem resposta? Mas olha, não tá. Ou tá? Será? Vocês estão notando que não é só no texto verbal que a gente tem a brincadeira com será? O próprio leitor aqui, ó, ele vai questionar isso. Será que é só o vento assoprando atrás dela? Olha o bebê escondendo aqui. Olha que fofura. Ai, tá demais, né, Andréia? Fala da Aline on. A Aline é maravilhosa sempre. Para que serve a colher? Para comer banana amassada. Para que serve a colher? Para comer banana amassada. Ó, já as antecipações, ó. De onde vem essa batucada? A colher. O livro inteiro, ele brinca, então, com esse será, com a função do objeto, né? Uma função ali, vamos chamar de corriqueira, do cotidiano das crianças, né? Então, a cortina, né? Ali a luz, o vento, a colher para comer. E aí ele desautomatiza, ele desconstrói, ele muda, né? Traz um outro sentido, colocando esse bebê como o protagonista dessa invencionice. E mais do que isso, convida a um olhar. Peraí. Será? Tem resposta? Não tem. Então, notem que todos são interativos. Se a gente fosse fazer uma cadeia de interatividade, só com esses dois aqui, qual vocês acham que é mais interativo? Livro dos dedinhos ou será? Votem aí. Qual dos dois livros? Não é qual é melhor, não é qual é mais interativo, ok? Os dois são bons em cada uma com as suas proposições. Qual é mais interativo? Será que eu vou ficar sozinha? Cadê os dedinhos aí, ó, colocando? Ai, Giovana disse que eu será. Quem mais? Até beber uma água, ninguém quer participar hoje. A Ana Cláudia, será? Joyce, Ivani. Vocês mandaram muito bem, porque vocês entenderam a lógica. A interatividade não é simplesmente do corpo, não é simplesmente isso, ó. Entendeu? A interatividade, ela tá no jogo. Olha a palavra, tá no jogo lúdico. É no convite. No convite a desenvolver. No caso aqui, é o olhar, né? Mas alguns livros eu preciso fazer com a mão. Alguns livros eu preciso esticar meu corpo. Alguns livros eu tenho que fazer com a minha voz. Alguns livros, entendeu? O livro convida, né? A um jogo, a um tipo, né? Demais fez todo sentido. É muito mais interativo. Só que são tipos de interação diferentes. E muitas vezes, para chegar numa proposta dessa, mais sensível, mais astuta, mais, ó... Aqui eu tô falando de bebê, né, gente? É muito mais fácil achar aqui, esse será, que você pegar, por exemplo, o do Dan Brown. Dan Brown, não. Do Anthony Brown, do Um Dia no Parque. Sei lá, do parque. Dos gorilas no parque, sabe? Aquilo lá é muito, né? Tem um outro tipo de percepção. É para um outro perfil leitor. É para uma outra experiência de leitura. Não estamos discutindo o que é melhor e o que é pior, porque são todas experiências diferenciadas. Mas notem que as escolhas, elas oportunizam coisas diferentes. Ok? Aí, gente, tem outros livros como este. Mas esse eu não vou falar hoje. Ok? Mas também nós temos interação aqui. Esse aqui merece só um dia para ele, né? Nós temos aqui também. E aí? Uma coisa, Andréia, que é importante. Andréia, para quem tá assistindo depois, não vai ver o que ela escreveu. Ela falou assim, baita conceito de interatividade, pensando no jogo. E vou aproveitar, e a Carmen disse assim, depende do leitor. É isso mesmo.
depende do leitor, né? Das experiências de leitura, do desenvolvimento das percepções, porque assim, eu posso nunca ter vivenciado, nunca lido um livro como esse, que eu acho sensacional. Vozes no Parque. Obrigado, Carmen. Eu achei ele, nossa, uau. Esses dias eu tenho um amigo que falou assim, eu não gosto daquele livro. Eu falei, você tem certeza? Não, não gosto. Eu vou te falar o seguinte, e convido vocês também. Vai lá no perfil, Esse Livro Tem História, da Dani. Vai lá naquelas bolinhas do salvo. Procura um que ela fala dos Vozes no Parque. Assiste o que ela fala, depois você me conta o que você acha. Ele falou, Juliana do céu, esse livro é sensacional, quero dar pra todo mundo. Eu falei, então, meu amigo, não é a idade, não é a experiência de leitura, é a nossa entrada no jogo. Às vezes, o livro nos convida pelo título, tem ali uma luzinha mais para um canto, tem um elementinho chamando mais atenção, a gente chama de estímulos semióticos, mas a gente não percebe. E aí não percebe, não faz sentido. Ou fazem outros sentidos. A Andrea falou sobre o conceito de interatividade. Isso é muito importante. Por mais que a gente ache que interatividade e interação é sinônimo, eles não são. E por isso eu prefiro optar pela interação. Interatividade, ele exige o outro, sabe? Então, vamos supor... Eu vou ao caixa eletrônico e põe assim, quero dinheiro. Quero dinheiro. Eu, pluft, sacar. Aí a coisinha diz lá assim, quanto? Aí eu ponho R$100. Aí pergunta, conta corrente ou conta poupança? Aí você fala, poupança. Tá. Sabe? Isso é interatividade. É esse processo que a todo tempo eu tenho resposta, tá? No mundo digital isso é muito claro, porque eu tenho os mecanismos, né? Eu tenho ali como chama? A programação que faz essas lógicas, né? Mas a interatividade, ela tem que estar, às vezes, numa conversa. Uma conversa, eu com vocês aqui, isso pode falar que isso é interatividade. Eu tô falando, vocês estão me respondendo. Se eu falo outra coisa, vocês me respondem outra coisa, né? Então, esse jogo. Na interação, eu tenho ali, e não necessariamente aquilo me responde com outra coisa. O que é o meu sonho? Meu sonho de consumo é ter um livro, né? Isso já inspirada lá no Mallarmé, numa proposta que ele não conseguiu efetivar, que chama Livre, em que ele queria fazer um livro randômico, né? Um livro que a cada coisa ele nunca repetiria, ele seria sempre, né? Bem, e aí, em resumo, meu sonho é isso, de um livro que cada vez que eu ponho uma coisa, ele me propõe outra, aí ele me propõe, eu ponho outra, aí ele me responde, tic, 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 tic. Então a gente vai chamar de interação. Live esclarecedora, a Gil falando, onde o perfil é Esse Livro Tem História, da Dani. Tá, beleza, vamos agora pra gente acabar, porque eu vi que minha pizza chegou, gente. Hoje eu vou comer pizza sem glúten, sem glúten e sem lactose. Então eu vi que o marido foi lá na portaria buscar, então eu vou dar uma acelerada aqui. 3 livros da Peirop. Não, esse aqui não, tá? Não, tá, eu mostro esse aqui também, rapidinho. Vamos lá. Começando. Olha o tipo de interação. Olha o convite. Este livro está te chamando. Não ouve? Encoste o ouvido aqui. Não tá escutando nada? Eu vou ler assim, acho que é melhor. Encoste o ouvido aqui. Não tá escutando nada? Nem vento? Nem chuva? Nem pássaros? Nada? Experimente escutar aqui. E aqui? E por último aqui? Nada? Estranho. Pensei ter ouvido alguma voz. Ó, olha como que tá essa interação aqui. Essa interação tem uma brincadeira de um jogo que supostamente o leitor tá ali fazendo, né? Na interatividade tem perguntas que você não consegue respostas. Peraí.
Agora eu só perdi, Carmen, que você estava falando. Não consegue respostas. É porque a noção de interatividade, ela é uma atividade entre sujeitos, ou sujeito, máquina, né? Ele é um processo que acontece entre, né? É uma atividade entre as coisas. Então, ele sempre vai exigir o de cá e o de lá, né? E nesse movimento que oscila, né? Talvez eu possa ir no caixa eletrônico e falar assim, quero 500 mil reais. Que eu falo assim, filha... Né? Você não tem. Não, deu erro, né? Pode acontecer, mas ele tem essa coisa do que ele vai dizer, deu erro, não tem, volte amanhã, vai trabalhar, menina, você tá sem dinheiro, tá conta, entendeu? Tem essa brincadeira. Ok? Aí vamos lá. Que eu acho que minha pizza chegou. Ponha uma das mãos aqui. E a outra aqui. Que tal? São grandes ou pequenos? Para contar essa história, vamos precisar dos seus dedos e dos seus olhos e dos seus ouvidos e talvez do seu nariz. Pronto? Se sim, tamborile com os seus dedos para imitar o rufar de um tambor. A aventura vai começar. Está vendo aquela mancha verde? É onde começa a floresta. Com os dedos, caminhe até lá. Você teve coragem, mas agora, silêncio. Estamos numa floresta desconhecida. Não sabemos que perigos escondem por aqui. Ouviu um barulho? Eu também ouvi. Era a tal da voz chamando, não era? Parece que veio dali. Passe para o lado de lá com cuidado. Você não tem medo de bichos, tem? Ó, a interação do leitor. Oh! Repare nas folhas comidas. Repare no rastro que ficou no chão. Havia alguma coisa aqui, mas parece ter fugido. Siga as pistas pé ante pé. Olha, chegamos à beira de um rio. E agora? Tá, eu vou pegar mais 2 páginas aí, eu paro. Molhe a ponta dos dedos na água. Está fria, não está? Para chegar à margem de lá, salte as pedrinhas uma por uma. Pronto! Ó, agora começou a chover. Mas são só uns pinguinhos. Você vai continuar, não vai? Por fim, o chuvisco transformou-se numa chuvarada. Com a ponta dos dedos, toque as gotas para ouvir o som das chuvas. Devagarinho, com mais força, tempestade! Ah! Corra para se abrigar do lado de lá, da rocha gigante. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos, olha que genialidade, nós temos palavra, imagem, design, pensando no próprio objeto, nos convidando à interação. Começa pelo título, tá te chamando, não ouve? Começa com a provocação. Bota o ouvido aqui. O menino não precisa pôr o ouvido, mas tá dizendo. E ele pode colocar, põe o ouvido, põe a mão, toca. Tá ouvindo? Coloca a mão, mexe. Olha a chuva, sentiu a chuva, caminhe, passeie. Ó, do lado de lá. Você não tem medo, tem. E aqui analisa todos os sentidos, né? Fala do gosto, né? Você não precisa comer lamber, no caso, mas do gosto da maçã. Fala do cheiro. Ó, tem uma partezinha que diz assim, quer ver, ó? Desapareceu de novo, mas agora deixou alguma coisa. Uma coisa redonda e vermelha? Que será? É mesmo redonda? Passe o dedo pelo contorno. É mesmo vermelha? Olhe bem. Será que fala? Diga lá. Será uma campainha? Toque. Será um botão de desligar? Aperte. Será um nariz de palhaço? Puxe. Tem cheiro? Aproxime o nariz. Notem como esse livro é interativo. E aí, respondendo, acho que foi a... Quem foi? Não foi a Gil. Foi a Ana Paula. Ó, a editora vai adorar. Super interativo e não vai gastar nem R$1 a mais com o formato. Porque a brincadeira tá no passar de página, tá nos elementos. Se a gente comparar esse livro com Aperte Aqui, do Hervé Tullet,
Aí vocês vão ver que esse é muito mais interativo. Porque do Hervé Tulé, ele fala assim, aperte aqui, vê a bolinha balançando. Aperte aqui, a bolinha crescendo. Aqui não. Você tá sentindo cheiro? Quando eu falo isso, não tem cheiro, né, gente? Mas a criança, imagina um cheiro. Você tá ouvindo barulho? Não tem barulho, mas a criança tá imaginando ou não a existência de um barulho. Então, o jogo se dá nisso. Aqui também, né, o Monstros do lado de lá, não, lá de casa, da Perópolis. Já começa, né, com o jogo desde a página inicial, mostrando como que é o mapa lá da casa, da personagem, e onde está localizado os monstros. E aí diz, o meu nome é Lola, este é o meu gato Feijão, e aquela lá é minha casa. E aí aponta para casa. Todas as noites, quando fica muito, muito escuro, minha casa ganha vida e se enche de monstros terríveis. Se você não acredita em mim, entre e veja com seus próprios olhos. Olha a interação. Entre e veja com seus próprios olhos. Aonde eu preciso, ó, a interação. Virar a página. E aqui eu tenho a descrição do monstro. Só que não é só essa interação. Isso aqui que é interessante pensar. Olha os níveis de interação. O primeiro é, você tá duvidando? Vira a página, vai lá ver. Aí mostra, né? Ó, este é o arranhento. Ele se esconde no hall de entrada. Tem chifres que saem da cabeça cabeluda e 4 tentáculos retorcidos, em vez de pernas. Eu tremo só de pensar em suas unhas compridas e afiadas. Ao bichão. Aí, o leitor vira a página de novo. Mas pela manhã, quando o sol nasce, tudo que eu vejo é a capa de chuva do papai. Um cachecol bem comprido e o cabideiro. E não é que o arranhento sumiu? Então, sabe o que vai acontecer nesse exato momento? O leitor vai fazer isso aqui, ó. Olha a interação. E mandou voltar a folha? Não, não mandou. Mas por que ele voltou? Porque ele percebeu que o arranhento era esse trocinho aqui. Olha a mãozinha do arranhento. Ó. Era o cabideiro com o casaco e o cachecol. Então, no escuro, a imaginação da criança criava. Isso é uma excelente interação. Eu não mando ninguém caçar, eu não dou resposta para nada, mas esse sujeito perceptível, ele vai e volta pra... É isso mesmo? Nossa, eu descobri, que esperto que eu sou. Deixa eu ver. Ah, quando se trata de máquinas, nem sempre tem a resposta, é verdade. Só que também... Tá, eu não vou falar, eu prometo que um dia eu falo sobre isso. Eu até tirei esse pedaço da minha tese que estava na nota de rodapé. Falei, não, nem precisa explicar isso, não. Como que a interatividade ela vai ganhando espaço com o surgimento das mídias. Então, o primeiro processo interativo que a gente tem com as mídias é um cara que liga pro outro e fala, oi, colega, oi, tudo bem? E aí? Vamos pintar um quadro? Vamos! Como funciona? Você, na sua casa, você pega o quadro, pega o pincel, aqui da minha casa eu falo, faz uma bola vermelha. Agora tá... Então, esse é o primeiro exemplo de interatividade na arte, né? Então, olha, por quê? Porque o cara vai pintar a partir do telefonema do outro. Tem vários, nossa. Tem jogos, games. Termina de encontrar esses livros. Esses são da Perópolis, os outros da Caraminholas. O da Perópolis está com cupom de desconto no site. Alguém pode me ajudar aí? Tá? Do Literatura de Berço, a Perópolis está acho que com 20 ou 30% de desconto. É isso mesmo? Eu tô confusa. Tem um monte de... Vamos fazer o seguinte. Pra eu não falar bobagem, amanhã, porque hoje eu vou comer uma pizza. Não, domingo. Não, tá, amanhã eu faço. É porque amanhã eu tenho 2 cursos. Tá? Amanhã eu vou e coloco todos os cupons que a Literatura de Berço conseguiu pra gente, tá? E repito os nomes dos livros, tá? Eu coloco o nome dos livros e os cupons e qual livro é de qual editora, beleza? Vocês podem comprar o livro direto da editora, caso tenha o cupom de desconto, ou se não, pela Amazon também, que é um lugar mais fácil. Ou uma livraria aí que vocês gostem.
Vamos pegar aqui mais um. Tudo bem quanto à questão da interação? Vocês viram como ela vai funcionando? Ela pode ser simples, ela pode ser complexa. Ah, tá. Deixa eu fechar, né? Vou fechar com essa. Nossa Senhora. Não, amor, vai ser 20 minutinhos, 30, 1 hora. 1h30 não passa. Minha cara. O sapo bom de papo. Aí, já começa. O papo do sapo não faz sentido. Seu papo está cheio de ar. Parar. O papo do sapo é todo furado. Na sua língua só sabe dançar. Esse sapo é mesmo bom de papo. Ele pula, mas não sai do lugar. Blá. Esse sapo é mesmo bom de papo. Fala sem nada dizer, rodopia por prazer. Blá, 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 blá. Estão notando? Não, esse de 1 hora eu engano, né? Porque, gente, imagina, nem para falar com os outros eu gasto menos de 1 hora quando eu ligo, mas vamos lá. Aqui no Bichos Poéticos, nós temos 4 bichos. Cada bicho é um livro. E eu apresentei para vocês o sapo. Aqui a gente tem uma espécie de uma poesia visual, uma poesia concreta, uma relação palavra-imagem. Então brinca com a forma com a tipografia, com a forma das letras. E essas letras elas vão criando imagens e vai brincando com a sonoridade. Sapo, papo, vai trocando, vai criando essa ludicidade pela troca das letras, pela disposição na página, pela maneira como vai enrolando a própria língua do leitor, porque o leitor entendeu? Agora, note essa parte. Olhe bem para ele, mas finja não ver, porque quando tem plateia, ele se diverte para valer. Olha a interação aqui. Olha o nível. A gente já tava lá interagindo blá, 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 de olha a página, procura, vê dentro da língua, vê o que tá escrito dentro, vai caçando os sentidos, vai fazendo blá, blá, blá. Agora, olhe, ó. Eu já tenho um sapo aqui. E aqui diz: olhe bem para ele, mas finja não ler. Olha o que o leitor vai ter que fazer. Olhe bem para ele, mas finja não ler. Não ver. Porque quando tem plateia, ele se diverte para valer. A interação tá no tipo, leitor, é contigo. O que você faz com o seu corpo, né? Como que você entra? Se for um leitor mal-humorado, ele vai continuar falando, não vou fazer nada, né? Mas eu tenho abertura. É isso que é o destaque, eu tenho abertura para isso, eu posso não fazer. Sabe de uma coisa? Estou começando a entender do que fala esse sapo sem nada a dizer. E aí, né? Tem mais umas coisitas, né? Não vou mostrar o livro inteiro, mas tem toda essa brincadeira, tá? Com forma, tipografia, forma da letra, forma do bichinho, relação palavra-imagem, brincadeira, o sonoro materializa, o convite, a interação. Então, nós também temos um livro interativo. E, para fechar, um livro que eu nunca falo dele, nunca, muito raro, gente, raro. Poema de brinquedo. É só estilo assim, uma live sim, a outra também. E aí, nós temos nesse livro 3 tipos de interação. Uma interação que não funciona mais, mas eu ouvi do pessoal lá da Pirópolis que vai voltar a funcionar. Vai voltar a funcionar o QR Code para um novo site, lá para você interagir digitalmente, tá? Essa é uma interação. A outra interação eu tenho não só das escolhas, né, dos cartões, da maneira como eu vou fazer, como também da brincadeira. Quer ver? Deixa eu achar um aqui. Deixa eu ver. Ai, que tem uns que eu gosto mais que os outros, então...
Tananana. Ai, queria pegar um... eu vou pegar isso. Acho que eu já mostrei isso pra vocês. É que eu tenho os meus preferidos, então. Mas eu acho que todos eles são interativos, tá? Todos eles são legais, todos eles são divertidos e todos têm uma performação vocal muito grande. Geralmente, a interação é com a voz, né? O leitor é convidado a ler em voz alta. Esse aqui chama Depois do Trovão. Olha o título do poema já indiciando. Depois do trovão. Ó. Notem que algumas palavras, elas estão em fonte maior, né? Elas estão tamanhão maior. Esse tamanho maior convida, então, ao... Como que é o depois do trovão? Vamos lá. Relampeja, tris, saculeja, tum, estampilho, raio, fumo, bate, chão, ps, tapão, tapão. Agora, isso porque eu não sei ler direito. Imagina isso na mão de uma criança, relampeja, tss, saculeja, tum, né? Então, olha como a interação se dá no jogo. Gente, é uma folhinha. É uma folhinha. Olha que baratinho. Uma folhinha cortada. Imprimo de um lado colorido, do outro preto e branco. Mas a disposição do aqui tem super a ver com isso aqui. Então, a gente tem um outro tipo de interação. Em razão do nosso horário, eu vou então finalizar. Tem vários aqui, depois vocês experimentam. Eu já mostrei várias vezes e vou mostrar tantas outras. Então a gente vai se deliciando mais pra frente com outros. Então vamos lá, vamos fechar as nossas coisas, né? Primeira, interação tá em tudo, tá? Interação faz parte da nossa vida. A gente interage com as coisas. A gente interage com as redes sociais, a gente interage, alguém conta uma fofoca, você conta pra outra pessoa, ou não, ou imagina. Nós, enquanto seres humanos, a todo momento nós nos encontramos. A interação é um encontro, tá? É uma ação das coisas que se encontram. Então, toda leitura é interativa. Toda leitura nos leva a conectar, né? Um texto com uma coisa da vida, uma história com outra, uma relação entre os textos, possibilidades tantas. O que eu tentei mostrar hoje para vocês, que existem produções, né, na literatura de infância do século XXI. Trouxe duas editoras, né, a Peirópolis e a Mil Caraminholas, que me presentearam com livros, que são livros que convidam à interação, mas convidam de maneira mais evidente. Por quê? Porque na arquitetura, no processo de produzir esses textos, foi pensado em possibilidades. Então, a Lulu estava lá fazendo livro e falou assim, se eu faço uns buraquinhos na página, o leitor pode pôr os dedinhos. Se eu faço um corte na página, quando ele vira a página, ele come as frutinhas. Quer dizer, eu tô falando para a criança comer, e aí eu tô virando e tô comendo. No será, eu vou falar, meu leitor, presta atenção. Quer dizer, sem a ilustração, o texto era outro, né? Lá na Peirópolis, eu tô mandando o menino tocar na página. Eu tô falando assim, você percebeu direito? Volta a página. Então, a arquitetura, a estrutura do texto, palavra, imagem, design, todas as possibilidades de materialidade, elas foram colocadas pensando em fissuras, em aberturas, em coisinhas, para que o leitor possa interagir. Quando é que um livro é considerado muito interativo? Não é quando o leitor faz muita coisa, não é quando ele saculeja, puxa, rasga, dança, não é isso. Tem maior interação quando eu tenho mais espaço de cocriação. Quanto mais eu movimento processos sensórios, motores, cognitivos. Eu vou mexer com a minha cabeça, eu vou mexer com as minhas mãos, eu vou dar aquela espiada. Todo o meu corpo, eu vou... Peraí, lê esse texto de novo, é o barulho do trovão. Então,
todo o meu corpo é ativado para interagir, para somar, para cocriar. E um bom livro, cada vez que eu leio ou situações que eu vou lendo, eu posso performar, experimentar, interagir, brincar de maneiras diferentes. Então, a nossa proposta hoje era pensar, existe uma produção que convida a interação de maneira mais evidente e que essa interação ela pode ser, às vezes, só no âmbito da palavra ou, às vezes, até com QR Code para abrir, né, um aplicativo ou coisa parecida. O que importa não é não é isso. O que importa é o quanto isso me permite, enquanto leitor, entrar, cocriar, participar, manipular, procurar, explorar, tocar, desdobrar. Não desdobrar só da mão, né? Mas num achar, num procurar. Então, é nesse sentido. Na minha tese eu falo um pouco dessas coisas, em algum momento eu vou falar especificamente sobre isso para vocês. Amanhã, Dia Internacional do Livro Infantil, completamos um ano de live aqui, tem várias lives no IG, com vários convidados maravilhosos, temos o grupo de estudo para quem quiser continuar, tem vários mini cursos, se inscrevam, ajuda essa pessoa, tá? Não só a pessoa, porque o grupo é um mini curso com 2 pessoas, então as 2 pessoas recebem. Se tiver interesse, baixa a tese, depois eu falo quais são os livros que eu pus, anoto direitinho lá, compartilho com os coleguinhas, e vamos celebrar uma produção lindíssima. E agora eu vou ver o que vocês falaram, e aí daqui a pouco a gente se manda beijo e vamos embora. Se tiver pergunta, pode mandar, tá, gente? Peraí. Ana Paula pergunta, se eu acho que as ilustrações que fogem dos estereótipos podem provocar uma interação maior. Eu acho. Mas eu acho que o estereótipo também, ele pode quebrar. Eu posso ter uma coisa altamente estereotipada, porque o objetivo é outro. Então, eu acho que é aí que tá a grande sacada do artista, né? O que eu tô fazendo? Porque eu posso criar coisas muito estereotipadas pro objetivo desse leitor ter esse espaço para quebrar. Mas eu acho que as ilustrações que são menos caixinhas prontas, elas têm uma abertura maior. Acho sim. Vou comer a pizza? Vou sim. Super live, muito obrigada. Boa noite, boa pizza. Lanchando aqui com a peninha de você. Não, não fica esquenta não. É que o marido falou, vai ficar fria. Eu falei, não, vai dar tempo. 2 editoras batendo acessíveis, e isso são editoras que dá pra gente achar, porque muita coisa bonitona às vezes a gente não tem acesso. Início disse que não chegou no início, foi maravilhoso. Super Ju, depois volta lá se tiver interesse. Joyce, obrigada pela live, amei. Sâmia, beijocas. Professora Rose, depois da interação, o livro convencional tá ficando... PR? Tá ficando pobre? Eu acho que a interação, ela nem melhora e nem piora o livro. Verdadeiramente, eu não acho que ela melhora ou piora. Eu acho que a interação, ela traz pra gente uma consciência de que o livro, o leitor, a leitura e a mediação não são as mesmas coisas. Pode haver um tempo que isso vai passar. Só que nós vamos levar com essa experimentação dos livros interativos, e eu acredito fielmente nisso, uma percepção mais afinada para ler um Don Quixote, para ler um Morro dos Ventos Uivantes, para ler um livro-imagem como Seca, que é o mini curso que eu vou dar, né, daqui a uns dias, que é um livro muito, muito potente, com vários discursos ali para trás. O mini curso está aberto, tá R$50, vai ser um dia só, bem legal. Então, eu acho que o livro interativo, ele nos possibilita muita coisa. Mas não é que ele seja melhor ou pior que o outro. Eu acho que nos possibilita uma percepção mais afinada. Mas a percepção afinada pode ser desenvolvida das mais diversas formas. Boa pizza, bom descanso, obrigado pela live, gratidão por sua partilha. A Val falando, antes era Edith. Você sempre trazendo novos conhecimentos, parabéns. A Mi, minha admiração por você, Andréia. Quem não comprou, compre o curso da Chapeuzinho. Ah, verdade, gente, esse curso tá tão bom, né? Lilian, menos complexas. Ana Paula, você é demais, viva a tecnologia, grata por tudo, esse conteúdo. Eu que agradeço a você aí do outro lado aí do mundo nesse horário. Jamile, excelente live, tão necessária para repensarmos nossos critérios.
Lilian, do Ancestralidade Literária, ótima live. Minha mãe, cadê o botão que desliga essa menina? Nunca, mãe, nunca desliga. A Rose Palminha, eu quero. Carolina, oi, Carol, dela pra Carol. Gente, beijo pra vocês, bom descanso e eu vou comer uma pizza. Até mais. Depois eu prometo todas as coisas aí que eu tô devendo, tá? Tchau!